Oiticicas, a família Dantas das Oiticicas. A autora do livro é Ivete Bezerra e o lançamento será das 15 até as 20 horas na pizzaria Oba Oba, que fica aqui na Avenida Rio Branco, 479, esquina com a rua Pedro Velho. Ivete, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. É um grande prazer estar de volta a Caicó e nesse momento tão importante que é contar uma parte da história das pessoas que fazem a cidade de Caicó. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro Bem-vindas Oiticicas, a família Dantas das Oiticicas? Marcos, aconteceu que em junho de 2021, de 2020, eu fui adicionada a um grupo de WhatsApp dos primos Dantas das Oiticicas. Então, o padre Gleiber, que é meu primo, ele foi ordenado em 2002. E naquela época eles tentaram fazer este livro. Fizeram uma grande compilação de dados, eles receberam muitos dados, mas devido à exiguidade do tempo, eles não conseguiram realizar o livro. Mas ficaram com esses dados. Em 2008, e nesse período, nessa data de 2002, foi realizado o primeiro encontro da família Dantas das Oiticicas. Em 2008, foi o segundo encontro dos Dantas das Oiticicas, por ocasião do centenário de nascimento do Monsenhor Valfredo Gugel. E novamente tentaram fazer esse livro, não conseguiram. Então vamos agora para 2020. Eu fui adicionada a este grupo e a intenção deste grupo era que os primos se conhecerem, manter contato, reativar amizades e dentro das conversas surgiu a ideia da gente fazer uma árvore genealógica. E é o que foi feito. A partir da árvore genealógica, o padre Gleiber, sempre coordenando todas essas atividades, ele pediu que cada bisneto de um dos filhos de Bembem fizesse o apanhado dos dados de suas famílias, né, daquele ramo. E assim surgiu. Nós fizemos a assinatura no sistema MyHeritage que tem na internet, que é um sistema de construção de árvores genealógicas. E com isso foi feito. Acontece que muitos primos não conseguem acessar a internet, por inúmeros motivos, especialmente os setentões, os oitentões, que desejam digamos assim, divulgar suas histórias na família, mas eles não têm acesso à internet. Então, quando eu vi que o principal objetivo não ia ser alcançado, que é as pessoas que sabem das histórias, né, mais, digamos assim, que estão mais atrás no período, não estavam podendo contribuir, porque não estavam tendo acesso. Porque muito depende de seus filhos, dos netos, aquelas coisas que você sabe, né, da modernidade. Exatamente. Então, eu entendi o seguinte: o livro é uma tecnologia que não se supera nunca. Haja visto que ainda hoje existem inúmeros livros, né, de milhares de anos e que ainda estão contribuindo para a história da humanidade. Então, a minha ideia foi essa. A gente partiu desta árvore genealógica. Para quem está em casa, quando você fala, por exemplo, Dantas as Oiticicas, né? Os Dantas, eles estão espalhados no mundo todo. Aqui na nossa região tem os Dantas de Carnaúba, os Dantas da Paraíba. Os Dantas as Oiticicas não são os mesmos Dantas, não? São ramificações, são... Olha, Bembem, o nome de Bembem é José Calazâncio Dantas. É o Coronel Bembem? É o Coronel Bembem das Oiticicas. As Oiticicas é a referência à fazenda dele. Que tem esse nome. Aliás, ainda tem esse nome, porque a fazenda ainda existe, ainda está em poder da família. Então, o que acontece? Bembem, que é filho de Pedro e Rita Miquelina, ele nasceu e logo depois ele ficou órfão. Muito ainda bebezinho. E ele foi criado pelos avós maternos que moravam em Areia,
que nessa época, 1840, Areia era, como se diz, pertencia, não era que pertencia, era a cidade de Mamanguape, o município de Mamanguape. E tinha esse povoado de Areia. Então ele foi criado lá. Como ele ficou órfão, digamos assim, o pai dele construiu uma segunda família. Então ele tem vários irmãos por parte de pai, que constituíram suas famílias. Então, de Bembem, o que a gente fala é essa família das Oiticicas, Dantas das Oiticicas, porque ele é meu triavô. Certo? Ele foi casado 2 vezes, eu sou descendente da primeira esposa dele. Entendi. E você acha que o seu livro ele vai conseguir atingir que público, por exemplo? Os Dantas ou outras famílias também que têm interesse em conhecer um pouco mais dos Dantas? É muito interessante essa pergunta, porque como o objetivo principal foi direcionado para a família, a gente imagina que outras pessoas, né, com a repercussão do livro, as pessoas vão falando, outras pessoas já têm demonstrado interesse, inclusive os estudiosos, né, de genealogia, de história, os seridoenses que estudam a academia, aquelas coisas que a gente, digamos assim, quando entra num assunto acha que é muito pontual, mas que tem uma abrangência muito grande. Então, esse livro vai abranger muita gente, porque, só para você ter uma ideia, Marcos, eu cataloguei 6.070 pessoas, descendentes diretos. Eu não estou considerando os genros, noras, certo? E muita gente ainda ficou de fora, porque devido à família ser tão grande e estar espalhada, que eu digo, posso afirmar categoricamente, a família Dantas das Oiticicas hoje está presente nos 5 continentes do planeta Terra. Então é possível que muitas pessoas, muitos Dantas, inclusive até eu também, seja descendentes do Bembem das Oiticicas e nem sabe, né? Sim, porque eu quis ajudar essas pessoas que ainda estão procurando suas origens. No livro, digamos assim, eu procurei dar as informações sobre os descendentes diretos de Bembem. Porém, eu fiz, digamos assim, um apêndice em que eu coloco quem são as pessoas que, por exemplo, os filhos de Pedro com Ana Isabel, que é a segunda esposa dele, os filhos e os netos, ou seja, os irmãos de Bembem por parte de pai. Também fiz uma relação dos filhos, dos tios de Bembem, dos irmãos de Pedro, que é essas famílias que você fala. O pessoal de Dantas de Carnaúba é o que de Bembem? São primos. Com certeza, sem a menor dúvida, são primos. E quem lê o livro vai ter uma curiosidade de pesquisar um pouco mais, né? Olha, eu imagino que muitas pessoas encontrarão esses antepassados, porque eu também coloquei no livro, porque a gente tem acesso a muitos dados. E eu achei que não seria interessante apenas eu ficar com esses dados, porque eu estou trabalhando com genealogia desde 2018, através de outros primos que também estão trabalhando com isso, que são os Teixeira de Melo, que a gente tem, digamos assim, depois de velho, como se diz, depois de adulto, nos encontramos. Então, o que acontece? Eu disponibilizo as famílias que se relacionaram com os filhos e os netos de Bembem. Ivete, é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Com certeza você se apaixonou por esse mundo de escrever livros, né? Como é que você imaginou que isso acontece? Você pensa em fazer outras obras também? Olha, não sei se serão outros livros, mas a gente tem uma pesquisa já avançada em genealogia sobre as outras famílias de quem eu descendo, especialmente a Bezerra, né, a Bezerra das Areias, meu avô é de lá, a Gonçalves de Melo, que também é a origina aqui do Sabugi, quando se fala da casa do Sabugi, pertenceu a Manuel Gonçalves de Melo, que é um dos meus bisavós, trisavós, que vieram de Portugal. Porque o que acontece? Eu também consegui agora minha certificação de descendência sefardita, que são os descendentes dos judeus
que sofreram perseguições e foram torturados no período da Inquisição. Então, o meu ramo é de Montezinho, Junca de Montezinho, que ele foi, existem os registros, que ele foi torturado por ser judeu no ano de 1497. Qual a importância, para quem está em casa nos ouvindo, da gente descobrir um pouco sobre os nossos antepassados? E a gente encontra, quando a gente descobre, por exemplo, a gente encontra respostas até para nossa vida? Quando a gente é criança, existe uma pergunta clássica. Mamãe, de onde é que eu vim? Né? Então, cada família vai responder, você veio na cimentinha, não sei o quê, a cegonha, aquelas coisas. Que isso é clássico, como se diz, é um lugar comum na vida das crianças. À medida que a pessoa vai crescendo, vai procurando outras respostas. E essa coisa da família, dos antepassados, é uma coisa muito interessante. Porque eu vou contar uma coisa que meu irmão Paulo viveu. Nós saímos de Natal, aliás, nós saímos de Caicó para morar em Natal em 1974. E ele encontrava sempre com algumas pessoas e dizia, oi primo, oi primo. Então as pessoas se comunicavam com ele e cumprimentavam ele como primo. E ele achava isso estranho. Como não sei o quê, que ele não entendia. Então até que um dia ele encontrou um desses primos, que ele fez a pergunta, por que você me chama de primo? Aí esse rapaz sabia, digamos assim, como a gente fala no popular, destrinchar o parentesco entre ele. Então ele achou interessante. E uma coisa que eu digo, eu afirmo hoje, inclusive quem for ter acesso ao livro vai perceber. Marcos, quem nasceu em Caicó especificamente, até os início dos anos 70, são primos. Todas essas pessoas são primos. Que, aliás, é o que eu lamento, não ter descoberto isso na época que eu morava aqui. Que, inclusive, no grupo a gente percebeu isso. Muitos amigos, entre aspas, que já se conhecem, que já se frequentam a casa um do outro, descobriram agora, olha, nos anos 2020, que são primos e que já se conhecem há inúmeros anos. Que legal. Me fala um pouco do lançamento do livro. No caso será hoje, né? Sim, será hoje. Estou muito feliz, porque eu estou percebendo uma grande receptividade. Eu quero contribuir um pouquinho, né? Que são muitos assuntos, como você estava falando anteriormente nas notícias, são muitos assuntos que englobam a comunidade. E, logicamente, isso também é um assunto importante. Então, hoje, na pizzaria Oba Oba, que fica na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Pedro Velho, que também são de primos. Quem estudou aqui nos anos 70, naquela escola de datilografia de Tia Maria, pronto, é na mesma casa, porque ainda continua com a família. Então, vai ser lá, a partir das 15 horas até as 20 horas. Aí alguém pode perguntar, mas normalmente os lançamentos são à noite. Como a gente vive em cidades aqui e que tem cidades próximas e as pessoas querem vir, então a gente procurou colocar nesse horário para dar tempo às pessoas virem e voltarem cedo para suas residências. Então vai ser a partir das 3 da tarde. Quem quiser se encontrar para conversar, para conhecer os primos, hoje vai ser uma ótima ocasião para isso. Então vai ser um lançamento, na verdade, em forma de encontro familiar. Isso. Né? A expectativa é essa. Eu imagino que eu vou conhecer muitos primos. Que bacana. E depois o livro vai ficar disponível para vendas? Sim. As minhas primas que já estão no comércio, elas vão ficar com uns exemplares. Eu estou hospedada no Hotel Porto Belo, que também é de outro primo, e ele já me solicitou e eu vou atender, que vai também ficar disponível lá, porque como ele recebe muitas pessoas e estão já nesse ramo de comércio, vai ser fácil eles comercializar esse livro. Então, para quem não conseguiu ir hoje, a gente vai deixar alguns exemplares na pizzaria Oba Oba e no Hotel
Porto Belo 2. Que legal. O ouvinte pergunta aqui, o padre Gleibe já sabe do livro? Certamente sim, né? Sim, ele já recebeu o exemplar dele, que inclusive a gente... Aconteceu uma coisa, que ele ia fazer a apresentação. Sim, ele fez a apresentação. Só que apesar de toda a comunicação, todo o seu, digamos assim, a comunicação existe, eu não consegui colocar no livro, mas eu fiz um adendo, né, um apêndice, e estou colando no livro, que é a apresentação dele, que ele conta essa história que eu iniciei. Inclusive o Coronel Bembem teve, no caso, 2 netos, padres, sacerdotes ou bisnetos? Sim, o Monsenhor Valfredo Gugel é neto dele, filho de Manquininha, que chama, né? O apelido dela, ela é conhecida pelo Manquininha. E Gleiber é tetraneto. Tetraneto. Tetraneto, é o segundo padre da família. Quais as características principais do que você pode destacar do Coronel Bembem? Um homem com muita força de vontade, um homem muito inteligente e um homem de... como é que eu quero dizer, de mente muito desenvolvimentista. Porque, olha só, ele nasceu em 1840 e casou em 1860. Se a gente fizer as contas, 20 anos ele casou. Ficou viúvo, certo? Casou novamente e construiu uma família de 12 filhos. E tudo isso, digamos, a partir da Fazenda Oiticica. Então, nos livros que fala sobre as secas aqui do Nordeste, ele é citado em um livro que é Seca contra as Secas, em que registra que ele desenvolveu um sistema de irrigação na Fazenda Oiticica, a partir do açude das Oiticicas, que eu não conheço o açude, mas se fala muito sobre esse açude. E ele, aí você vai dizer, mas nos anos 1800 não existia cano, não existia, como é que se distribuía essa água? Pois ele, como ele criava gado, e você sabe que um dos subprodutos da Reis é o couro. Então, com o couro, ele construiu canos, costurou com couro também, e fez esse sistema de irrigação na fazenda dele. Então não é à toa que a família Dantas é muito inteligente, né? Já veio do Coronel Bembem, né? Inquietos, inteligentes e sempre tem uma resposta para os problemas que são apresentados para essas pessoas. Aqui no nosso WhatsApp já apareceu um bocado de prima aqui já. Viu? Ai, que bom! Adriano Dantas, aquele abraço, é filho de Caicó, somos primos, colocou aqui, né? Ele pergunta a prima, né? Sim. A Ivete, se tem algum, onde é que ele encontra o grupo da família Dantas nas redes sociais? Olha, existe vários grupos no Facebook, porque além de Bembem, existe outro nome muito interessante, que é a conhecida Mãe Dondon. Então, praticamente todo mundo, que eu já falei, que nasceu até os anos 70 aqui em Natal, aqui em Caicó, eu sempre atrapalho com as localidades, são descendentes de Mãe Dondon, porque ela era sogra de Bembem. Enedina, que é a segunda esposa, é filha de Mãe Dondon. E ela é minha trisavó também. E o que acontece? A irmã dela, Guilhermina, também é minha trisavó. Então, como se diz, quando as pessoas começarem a ler e forem se familiarizando com os nomes, eu sugiro que vão anotando para não se perder. Porque o mesmo nome, o mesmo casal, Marcos, vai aparecer na árvore genealógica inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Que bacana, viu? Tem mais ouvinte aqui conosco, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Josirene, de São João de Sabugi. Eu sou dos Dantas. Pergunta aí a ela se pode falar o preço do livro. Um abraço para nossa prima aí de São João de Sabugi. Aí, você pode falar o preço? Posso falar o preço, sem problema. O livro está sob protesto de muitas pessoas. R$ 78,00. Que as pessoas podem pagar de diversas formas, em espécie, com transferência bancária e também com cartão de débito ou crédito que as primas vão nos disponibilizar lá durante o evento. É um preço que justifica a obra. A gente sabe do trabalho que foi você pesquisar tudo isso, né? Então, e é um ensinamento que vai ficar para o resto da vida. Olha, né? eu estimo
que vai ser, como eu falei, né, um marco para quem se interessa, para quem tem vontade, para quem já é curioso nessa área, e vai instigar outras pessoas. Então, só para registro, eu quero dizer da felicidade que tem sido dos primos já dando suas respostas. Por exemplo, um primo que mora em Brasília, que já recebeu o livro, e ele ficou assim: Ivete, olha, minha neta está feliz porque encontrou o nome dela. A neta dele tem 8 anos, então a menina já está assim. Eu imagino, Marcos, que quando as aulas retornarem, essa menina vai levar este livro para os amigos verem. Com certeza, viu? Então é uma coisa assim, que a cada dia, cada resposta que as pessoas vão nos dando, a gente vai ficando feliz. Agora, é claro que eu não posso deixar de dizer que foi a contribuição de muita gente. Marcos, você não imagina, assim, sabe o que é mutirão? Que todo mundo se dá as mãos, pronto. Pois é o que aconteceu. E foi uma coisa que me emocionou muito, então, me deixou muito feliz. Foi feita com muito amor, então. Muito amor, colaboração de muitos primos. Olha, outro fato, uma prima que não sabia dos primos, outra coisa, que a pessoa mora no Paraná. E o filho, né, o primo dela, casou com uma senhora que é descendente de alemão. Você imagine essa senhora, que tem mais de 70 anos, passar pelo telefone, letra por letra, como escreve o nome. Isso, minha prima explicando: Ivete, a mulher mal fala português. Então, foi uma dificuldade. Então, eu imagino que essas pessoas, quando estiverem lendo, vai se lembrar: nossa, como foi interessante, nossa, como foi difícil conseguir esses dados. Lembrando também que ainda tem muitas lacunas no livro, que a gente não conseguiu preencher. Porque as pessoas não conseguimos entrar em contato com elas, e, consequentemente, as pessoas não tiveram conhecimento desse projeto. Então, a gente imagina que daqui a uns 2 anos, a gente vai fazer a atualização do livro. Tem mais primo querendo aqui falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Ivete. Sou Dantas Puro, parente muito chegado do Adelino Dantas. Eu lhe pergunto, eu estive na Paraíba e me perguntaram se era dos Dantas da Paraíba, que veio de Teixeira, que no caso é Saldanha também. Você tem alguma ideia sobre isso aí, alguma coisa a falar? Um abraço, Zé Dantas, e aí? Oi, primo, bom dia. Sim, é uma família só. Por quê? Existe um nome que, digamos assim, que converge, para onde converge todos os Dantas, que se chama Caetano Dantas Correia. Que Caetano Dantas Correia é o filho de José Correia Dantas. José Correia Dantas é o português que veio para o Brasil. Inclusive, a minha linha de certificação sefardita vem desse homem. Ele é meu pentavô, o José. Então, Caetano, que é filho de José, que nasceu em 1710, ele teve uma quantidade enorme de filhos, e os filhos dele povoou isso aí, porque toda essa região, porque o Seridó, quando a gente fala Seridó, abrange tanto terras do Rio Grande do Norte e terras da Paraíba. Então, o Teixeira, Pombal, Patos, Cajazeiras, muita gente em Solânia, em Areia. Então, todo esse povo é uma família só. Pode não ser descendentes diretos de Bembem, mas são dos primos ou dos irmãos. Tem mais ouvindo conosco? Bom dia. Bom dia, sou Manuel Dantas, aqui do Vila do Príncipe, de Caicó. Somos parentes, viu, amiga? E somos dos Dantas também, aqui de Caicó. Dantas se reconhecendo, né? Manuel, fico feliz por você estar acompanhando. Essa audiência realmente é muito qualificada. Ontem nós estivemos reunidos com os primos e eles falaram sobre isso. Então, quero parabenizar o Marcos por essa audiência tão maravilhosa, porque eu estava dizendo que a neta da minha prima estava dizendo: olha, esse programa, muita gente atende. Eu digo: olha, são as pessoas que decidem. Então, é uma audiência que tem poder de decisão, porque são as pessoas que estão se arrumando para ir para o trabalho, fazendo café, se deslocando para o trabalho. Então, Marcos, eu quero lhe parabenizar também. E
digamos assim, vamos procurar o nosso ponto vamos lá, de convergência do seu Dantas com o meu Dantas. Certamente nós somos também oriundos do Coronel Bem, né? Eu quero aqui lhe parabenizar e agradecer aqui a sua participação, desejar sucesso, né, no lançamento hoje do livro, 15 horas. Às 15 horas. Pizzaria Oba Oba. Sim. Aqui pertinho da Unicate aqui, né? Da Rio Branco, né? Muito pertinho. Até às 20 horas. Até às 20 horas. Quem quiser adquirir o livro, quem quiser conversar com a Ivete, né? Isso. Nos conhecer, fazer fotografias. E trocar experiências. Experiências. E depois, e até também pegar contato para depois adquirir. Se não quiser adquirir o livro, eu já adquiro depois, sem problema nenhum, né? Olha, eu agradeço demais, Marcos, porque é uma emoção muito grande voltar a Caicó, como eu já falei anteriormente, com alguma coisa para oferecer à cidade. Que apesar de nós estarmos há mais de 40 anos afastados, é o que eu digo no livro, eu dedico o livro aos caicoenses que permanecem e os que saíram de Caicó, porém Caicó não saiu de dentro deles, que é o meu caso e que muitas pessoas dizem isso. Olha, eu saí de Caicó, mas Caicó não sai. Por quê? A gente mantém a mesma cultura, essa mesma reciprocidade, esse mesmo carinho quando a gente encontra pessoas da família ou não, mas que conviveram conosco. Então é uma alegria muito grande e uma grande emoção. Eu imagino que hoje, a partir das 3 horas até as 8 da noite, vai ser muitas emoções. Com certeza. Obrigado pela sua participação, Ivete. Obrigada. E Caicó, muito obrigada também. 7 horas, 8 minutos. Conversamos com Ivete Bezerra, que vai lançar hoje livro aqui na cidade de Caicó, 15 horas. Né, Bem das Oiticincas, a família Dantas das Oiticincas. Lançamento das 15 às 20 horas na pizzaria Oba Oba, aqui na Rio Branco, 479, esquina com a Pedro Velho, no centro de Caicó. Volto já com mais informações. Marcos Dantas.